Agora vai. Então, galera, tranquilo? Tudo bom com vocês? Então, sou eu aqui de novo. Como eu falei, eu vou fazer o segundo vídeo agora sobre o Batman vs Superman. E esse vídeo não vai ter roteiro, assim como o filme. Sacanagem. Eu não vou fazer nenhum roteiro, porque é só minha opinião pra falar sobre esse filme. E então é isso. Mas eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz lá no Man of Steel, que é pra falar a minha primeira impressão com esse filme, como ela ficou posteriormente, após eu assistir de novo e tal, assim, como eu assisti também outras opiniões, outras críticas. E depois o que eu acho atualmente. Eu reassisti para fazer esse vídeo, então obviamente minha opinião pode ter mudado, ou pode ter mantido a mesma coisa, ou pode ter piorado também, né? Enfim. Então, vamos lá. Batman vs Superman. É um filme, eu acho que é o filme mais polêmico da DC, mais polêmico dos super-heróis, eu acho. E do Snyder também, né? A gente pode colocar aqui até então mais polêmico, porque o Snyder Cut não saiu, mas a gente vai ver. Mas o BVS foi um filme muito polêmico, porque pegaram os maiores super-heróis de todos os tempos da DC e, sei lá, muita gente não gostou, sabe? Assim, se ele pegasse, como ele fez em Sucker Punch, ele pegou uns personagens que ninguém conhece, não sei de onde ele tirou, ninguém ia se importar, entendeu? Ninguém ia ligar pra esse filme. Assim como ninguém liga, na real. Tipo, ninguém se importa com Sucker Punch. Mas como ele pegou os maiores heróis, assim, de todos os tempos, e, assim, era uma expectativa absurda, assim, que a galera tinha pra esse filme, porque era o maior blockbuster, assim, que a galera tava esperando naquele ano. Eu acho que mais do que o Guerra Civil, com certeza, porque ele era uma novidade. E unir, né, o Batman vs Superman, finalmente, pra fazer o universo DC, acabou que calhou nisso. Eu acho que não atendeu às expectativas, pelo menos essa é a minha opinião. Faltou um pouco aí pra esse filme ele ficar um pouco parecido com Cavaleiro das Trevas, sabe? Do Nolan. E depois eu falo sobre isso. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu quero contextualizar um pouco antes, em 2015. Eu tava hypado com os filmes da Marvel, aí eu já tinha virado fã de 2014 pra 2015, tinha virado fã da Marvel. E aí eu queria começar a ler HQs, porque eu vi que ia sair esse Batman vs Superman. E eu queria, assim, estar mais à parte, assim, eu queria saber mais um pouco sobre o filme e tal, eu queria saber como é que ia ficar, entender mais um pouco, porque falaram que ia ser um Batman mais velho e tal. E aí eu comecei a comprar HQs. A primeira HQ que eu comprei foi o Piada Mortal, assim, a primeira que eu recebi, na real. Peguei pra ler, então acho que foi bem, eu gostei desse quadrinho, foi muito legal. E a segunda foi o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, que eu vou pegar aqui pra vocês. Eu tenho essa aqui, cara, que eu acho que é a melhor versão pra mim, sabe? Que é grandona e tal, a capa também é bonitona, sabe? E vem as duas partes. Eu acho que não deveria ter vindo a segunda, porque a segunda é horrível, ninguém gosta, ninguém lê. E é isso, mas a primeira sim é maravilhosa, foi algo que um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas ela mudou muito, assim, o cenário dos super-heróis nos quadrinhos. Tanto que ela possibilitou fazer quadrinhos mais sombrios e com uma pegada mais séria, mais política também, sabe? Então gostei bastante. Tá, voltando pro filme, vamos lá. Eu li esse quadrinho antes de assistir o filme. Eu tava hypadaço, assim, sabe? Eu queria muito assistir esse filme. Tanto ele quanto o Guerra Civil, que tinha saído mais ou menos ali na mesma época, um mês depois. E tanto é que ficou essa rixa, né? Do Guerra Civil ter saído ali no mesmo ano, e mesmo período ali. E era o mesmo tema, uns heróis confrontando o outro. E assim, se você parar pra pensar, esses filmes, ele tem um esqueleto muito próximo, sabe? De você brigar por motivo de um vilão, e você resolver a parada por conta de um familiar, sabe? Ou alguma coisa assim, você tem um plot ali por conta de um familiar seu que morreu, ou alguém matou, sabe? São bem próximos esses filmes. Mas enfim, quando eu assisti no cinema eu gostei muito. Eu acho que o cinema também causa esse impacto, sabe? De você gostar muito de uma parada, assim, você sai alucinado sobre aquilo. E com Batman vs Superman não foi diferente. Eu amei o filme, assim, sabe? Eu senti algumas referências ali que o Snyder colocou do Cavaleiro das Trevas. Assim, não só o Batman, ele tá um pouco mais velho, mas a referência, tipo, do quadrinho assim, em si, sabe? Momentos, sabe? Alguns fanservice que a galera tanto fala aí, do Érico Borgo, né? Eu sou fã, eu quero fanservice. E eu vi muito disso. Alguns eu não entendi. Que foi o caso do Flash, o sonho lá do Batman. Ele aparecendo assim. Aquele pesadelo lá também não entendi muito. Mas enfim, no geral, eu gostei muito desse filme. Eu gostei até um pouco do Lex, na época que eu lembro.
Eu queria muito ver também esse Batman. Eu entendi o motivo pelo qual ele mata, porque eu acho que até faz sentido ali com a narrativa, né? De você ter um Batman que tá mais velho, tá aposentado, ele tá tendo que voltar ativa. E assim, ele tá de saco cheio, porque ele bate nos criminosos lá, nos vilões, e todo mundo volta. Porque, tipo assim, é um Batman mais velho e tal, assim, você vê que, tipo, o cara tá cansadaço, sabe? Ele, tipo, tá extremamente exausto. E ele tem que fazer alguma coisa com aquilo ali, porque ele vê os vilões, os bandidos ali, e ele não aguenta mais, sabe? Tipo, de tanto bater, jogar pra cadeia, eles voltam, a mesma coisa com o Coringa. Então fica uma parada, um trabalho que você não para, sabe? Um trabalho que parece que você não tem resultado. E eu entendo isso. E sendo que na HQ, nas HQs em geral, o Batman não mata. E é isso, o Batman não mata. E assim, confesso que de início eu gostei bastante, assim, também das cenas de ação. Como eu já falei no Man of Steel, se eu não falei, eu tô falando aqui agora. O Snyder, ele sabe fazer boas cenas de ação, sabe? Ele tem ele consegue criar cenas bonitas, cenários bonitos também, sabe? Usando muito do CGI, e às vezes nem parece que é CGI também. Assim, pra mim, quando eu assisti esse filme, ficou num saldo positivo. Até que você cai na internet e vai ver outras críticas. E aí acho que meio mundo caiu nessa, sabe? Porque eu comecei a ver as críticas e a galera não tava gostando. E aí que tá, eu entendi o motivo. Mas depois quando você vai refletindo mais sobre o filme, que é a mesma coisa que aconteceu com o Man of Steel e acontece com os filmes da Marvel também, você vai refletindo, vai pensando mais. Alguns filmes ou ele vai melhorando ou vai piorando. Não foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ler mais quadrinhos também, depois até faço um vídeo sobre isso, sobre os quadrinhos. E eu comecei a ver que o Snyder não era tão bom assim, sabe? Ele tinha alguns problemas. Ele teve... Assim, vamos lá, vamos falar logo sobre a parte 1 desse filme. O meu ponto com esse filme é que ele não é fiel, assim. Não é fiel com os quadrinhos. E até aí, ok, sabe? O Cavaleiro das Trevas também não é, o do Nolan. Não é fiel aos quadrinhos. E tudo bem, sabe? O problema não é você mudar. É como já dizia o David Jones. O problema é você mudar e ficar uma merda, sabe? E eu acho que, na minha opinião, foi assim que ficou os filmes do Snyder. Ele muda, só que não fica tão bom, sabe? Porque, apesar dele fazer essa mudança, mas os próprios filmes dele, pelo menos o Batman vs Superman, teve isso, sabe? De você mudar, só que o filme não se sustenta, sabe? Por exemplo, o Batman matar, eu entendo. Mas aí ele coloca... Tá, o Batman vai matar o Superman? Aí chega na hora H, ele não mata. Por quê? Porque ele viu humanidade no Superman, descobriu que, sei lá, se viu ali também no lugar do bandido que matou a mãe dele, descobriu que o nome era Marta, era um gatilho e tal. Mas, cara, assim, vamos ser sinceros, o motivo pelo qual o Batman ainda tava caçando o Superman, né, foi porque o cara ainda tem 1% de chance de destruir o planeta, sabe? Isso não mudou. Sabe? O miserável ainda trouxe a guerra até nós. Ainda continua isso, sabe? E vai trazer mais. E isso não mudou, cara. E a mesma coisa com o Superman. Porque, tipo assim, o Batman ele continua marcando os bandidos, matando bandido, e o Superman não concorda com isso. E assim, o motivo da briga deles ainda tá ali de pé, sabe? E foi algo que teve essa mudança com os quadrinhos, porque o Superman também é mais sombrio e tal, mais, sei lá, depressivo. E teve essa mudança, mas, sei lá, o próprio filme não se sustenta com essa narrativa. E aí a gente vai para o Lex, porque nós tivemos esses dois motivos, né, o do Batman e do Superman, para eles brigarem, mas o Lex chega e coloca um outro motivo por cima. Ou seja, toda aquela construção que a gente estava tendo ali durante o filme, para ver esses dois lutarem, e chega o Lex e põe tudo isso por terra, sabe? E fica uma parada desnecessária, porque você trabalhou tudo isso nesses dois personagens, mas você caga no final porque chega um vilão e coloca um motivo maior. E fica meio desnecessário, até porque ele também não se resolve, entre aspas, né? Eu acho que no máximo o Batman ali, que a gente pode dizer, por conta do Marta, mas na real eles não se resolveram. E acredito que não vai se resolver no Liga da Justiça, mas vamos esperar pra ver, né? Mas assim, esses são minhas críticas a esse filme, assim, são a parte assim que eu realmente não gostei. E com o tempo esse filme foi piorando pra mim, de verdade, sabe? Eu fui vendo algumas que o Snyder tava se viciando, sabe? Parecia até um pouco um Nolan agora com o Tenet. Ele tava se repetindo um pouco, sabe? Ele colocava aquele épico lá pra engrandecer os heróis, a música épica também. E o Batman ia, sei lá, pegar uma caneta no chão e, sei lá, tocava uma música épica, entendeu? E aí a gente tem aquele problema que todo mundo fala, porque já que tudo é épico ali no filme, então chega uma hora que você não vai se importar quando realmente tiver uma cena épica. Por exemplo, todas as cenas ali, pelo menos a maioria ali das cenas de ação, uma música estrondosa ali e tal, tava tocando e berrando em todo mundo. E realmente são muito boas, não tenho que questionar, sabe? A trilha sonora do Hans Zimmer é realmente excelente.
Mas quando chega no momento, no ápice do filme, ali no clímax, que é quando o Superman, a Mulher Maravilha e o Batman estão lutando contra o Doomsday, e chega na morte do Superman, cara, a sala de cinema tava todo mundo conversando, sabe? Tava todo mundo rindo, assim, o pessoal não tava mais prestando atenção, porque o momento épico, que deveria ser trabalhado, é algo que tem que ser trabalhado nos filmes, pelo menos os filmes que se propõem a isso, foi mal utilizado. Então você não tem esse drama trabalhado de forma certa, entendeu? De forma coesa. Então acontece do público não se importar com a morte do Superman, entendeu? Eu não sei se eu tô conseguindo ser claro com isso, mas é um problema que pra mim aparentou muito, sabe? Porque assim, a gente vê a morte do Tony Stark lá nos Vingadores Ultimato. E foi algo assim, pô, todo mundo chorou e tal, todo mundo sentiu, porque foi um momento que a gente tava meio que esperando a morte de um desses heróis. Porque assim, eu vou mudar muito agora, eu vou mudar muito o rumo desse vídeo, e me perdoem por isso. Mas, por exemplo, o Ultimato, muita gente não gosta dele porque ele segue aquela linha assim, tipo, do início pra metade, assim, pro final, não tem muita ação. A galera não gosta porque não é épico. Mas chega no final, ele abusa disso, entendeu? E, tipo, tem aquela cena de ação lá, os portais e tudo mais. E aí você chega no momento onde Tony Stark morre e todo mundo sentiu, todo mundo tava chorando no cinema e tal. E porque eles guardaram esse momento pra isso, entendeu? Eu acho que usando esse exemplo dos Vingadores fica mais fácil de entender. E com Batman vs Superman não teve isso. Já que tudo é épico ali, como eu falei, a morte do Superman não foi épica. O clímax, quando eles deveriam usar aquilo ali, não foi algo bem utilizado, entendeu? Pra onde eles deveriam guardar. Outra coisa que eu também não mencionei foi os furos de roteiro. Por exemplo, o Batman, ele tá lá na treta com o Superman, só que assim, cara, o Superman é mega forte, sabe? Ele poderia ter, sei lá, escutado a mãe dele gritar quando tava sendo raptada, ele poderia salvar a própria mãe, entendeu? Quando ela tava lá sequestrada, lá no armazém, né? E ele não fez, cara. Ele falou pro Batman ir atrás da própria mãe, entendeu? E tudo bem, ele tinha um problema maior pra resolver, entendeu? Tipo, o Doomsday, a criação dele. Mas, cara, se o Batman conseguiu salvar o cara, tipo, batendo ali em todo mundo, por que o Superman não poderia aparecer ali, entendeu? Dava um rasante ali pela cidade, usava a visão de raio-x, sabe? Alguma coisa ele ia encontrar. Assim, pode ser que aquele armazém é cheio de chumbo, o cara não consegue usar a visão de raio-x, mas ele usar a super audição, entendeu? Então esse foi um problema, é um dos problemas do filme, esses furos de roteiro, assim, que o cara é mega poderoso, eles não sabem trabalhar muito o poder dele, entendeu? Ou como, por exemplo, ele vai confrontar o Batman, né? O Superman vai confrontar o Batman, ele poderia só pegar o Batman pra cima e, tipo, levar pro céu, sei lá, tirar daquele lugar e ficar conversando com ele. Fala, cara, o Lex tramou tudo isso e, cara, minha mãe foi sequestrada e tal, e, sei lá, a Marta foi sequestrada, do jeito que ele fala, né? Ele não chama de mãe, ele chama Marta. Mas beleza, sim, ok. Agora vamos falar dos pontos positivos desse filme. Depois de eu meter o pau também nesse filme, realmente ele tem pontos. Assim, depois de eu meter o pau nesse filme, ele realmente tem pontos positivos, sabe? Uma delas, cara, é o que eu sempre vou falar, são as cenas de ação do Snyder, que ele coloca, principalmente com o Batman, sabe? Aquela cena inicial toda ali, aquela introdução, sabe, da infância do Bruce Wayne e aquelas frases de efeito também, que o Snyder sabe trabalhar isso muito bem. O Batman também, né, o Bruce Wayne, ele caminhando ali por Metrópolis, sabe, quando ele... Caminhando não, né, ele tá com um carro ali desgovernado pra tentar salvar, né, fazer alguma coisa ali com o prédio dele que tava lá e os funcionários estavam tudo lá também, sabe. E tu vê o prédio caindo, todo mundo correndo, né? Mas o Batman, né? O Bruce Wayne tá na direção contrária. Isso mostra muito de como funciona a mente do personagem. A música também, assim, é maravilhosa, sabe? E aquela cena de ação também do armazém é muito boa. Assim, eu acho que, na minha opinião, cara, eu acho que o Snyder, porque ele faz esses filmes mais sombrios, assim, uma pegada mais, talvez realista, né? Não sei. Mas, cara, acho que ele daria bem trabalhando o Batman, sabe? Acho que ele faria um ótimo filme do Batman, principalmente ali se ele colocasse o Deathstroke, né, o Exterminador, como vilão, e eu acho que seria muito bom, sabe? Tu vê que ele se inspirou muito nas lutas da série Arkham, né, dos jogos, e tu vê que ele, apesar da galera não curte muito ele, mas ainda assim ele é um diretor realmente competente, sabe? Então, eu assisti esse filme no cinema, eu gostei muito. Aí assim, depois eu peguei esse filme pra assistir recentemente, pra fazer esse vídeo aqui. Então, minha opinião se manteve a mesma, assim, sabe? Eu acho que aquele filme, cara, é realmente muito, muito problemático pra mim. Quanto mais eu assisto esse filme, pior ele fica, sabe? Tu vai percebendo mais erros e tal, outras possibilidades que o diretor poderia usar, mas ele não usou. Então, pra mim, ele acabou saindo nesse saldo negativo.
Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo aqui que eu queria fazer pra vocês. Eu acho que eu divaguei demais. Eu acho que eu deveria fazer pelo menos um roteirozinho assim pra ficar melhor. Mas espero que eu tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido o mínimo possível. Mas sei lá, se vocês gostaram aí, deixa o gostei, compartilha aí se vocês quiserem, deixa um comentário também. Acho que mais do que tudo, deixa um comentário porque vai me ajudar bastante sobre o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que desenvolver melhor. Sobre temas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no meio de quadrinhos, filmes, cultura pop em geral. E é isso, galera. Até a próxima aí. Valeu!